Hoje, quando Angeli vai se expor ao sol, toma os cuidados necessários com a pele. Tomo sol da manhã, protetor, tem que estar bem, bonita, mas acima de tudo é a saúde, né? Eu uso um fator 30, o dermatologista passou, né? E o corpo eu uso 15 em determinadas partes e o resto eu passo 6, 8, dependendo do sol que estiver. Mas nem sempre foi assim. A acadêmica de educação física conta que, quando era mais nova, abusava do sol. Quando mais nova, que a gente era meio inconsequente, assim, ficava aquele sol aí, ardia, queimava, descascava, né? Mas agora não tem mais esse problema, não. Já tem mais consciência? Com certeza, né? A idade ajuda, um pouco de informação também sempre ajuda. Assim como Angeli, a empresária Ana Lúcia também confessa que no passado não era tão cuidadosa e o abuso deixou algumas marcas. Uma manchinha no rosto pela gravidez, porque quando eu engravidei eu tomava muito sol ainda, gostava, sempre gostei. Então ficou alguma coisa, mas a gente está tentando tirar. Com esse calor, fica quase impossível resistir ao mergulho na piscina. Mas aí surge a dúvida, será que o protetor solar sai na água? E para responder esta dúvida, fomos até a clínica do dermatologista Dr. Moisés Albuquerque. Quando não vem nada escrito no rótulo do protetor solar, esse protetor ele não tem resistência à água. Significa o seguinte, cada vez que você mergulhar, você tem que repassar o produto. Em alguns produtos existe um carimbo resistente à água. Significa o seguinte, esse produto ele suporta 20 minutos de mergulho e após esses 20 minutos ele mantém pelo menos 50% da sua força. Tá? Existe um terceiro tipo de produtos que recebe o rótulo de muito resistente à água. Esse produto ele suporta 2 ciclos de 20 minutos, isso é, um banho de 40 minutos, mantendo mais de 50% da sua força. Então isso é legal para deixar claro para vocês, que para a gente saber na hora de comprar, que um dura 20, outro dura 40. E não existe nenhum que dura mais que isso dentro da água. Então, saiu, tem que repassar. Se ficou mais de 20 minutos ou mais de 40 com um desses protetores, sem dúvida tem que repassar. Outras pessoas também enviaram suas dúvidas ao dermatologista. Protetor para adultos serve para passar nas crianças? Não seria forte demais? A grande maioria dos protetores solares dos adultos, eles são protetores com muita química. Digamos, nós chamamos de protetores químicos. Nas crianças, esse protetor químico ele pode gerar alergia. Tá? Então, basicamente, os protetores de crianças eles são chamados de físicos. Significa o seguinte, eles têm menos química, consequentemente eles causam menos alergia, eles ardem menos as crianças e eles protegem mais por uma função de barreira. É por isso que protetor de criança é tão difícil espalhar e tão difícil de sair na água, porque ele é uma pasta. E justamente para proteger pela barreira daquela película que o protetor causa sem química. Então, protetor de criança é diferente de protetor de adulto. Tento sempre passar antes de sair de casa, mas é legal passar quanto tempo? 1 hora, meia hora? O que é mais certo, né, para a gente usar o protetor? O correto é você passar o protetor 30 minutos antes da exposição solar. A gente deixa para passar na praia, mas o ideal é passar em casa antes de ir para a praia, fica até mais fácil. Penetra melhor na pele. Sem dúvida, já dá tempo dele manter suas características e fazer a proteção que ele está preparado para isso. Para os que abusam ou já abusaram do sol, o médico explica quais são as doenças relacionadas à exposição solar. No dia a dia do consultório dermatológico, nós nos defrontamos com as alergias causadas pelo sol, muito comum nas crianças, as doenças relacionadas ao envelhecimento, como flacidez de pele, manchas e também os tão temidos cânceres de pele. Esse sol ele é cumulativo, então esse sol ele gera um dano no DNA da célula que na grande maioria das vezes ele é irreparável. O que a gente consegue no dia a dia é dar um suporte para melhorar a aparência da pessoa. Então nós conseguimos hoje em dia melhorar uma flacidez de pele, diminuir uma mancha, diminuir uma ruguinha, mas o dano que aquele sol causou naquela pele, o dano ao celular, ele é irreversível. Por isso o motivo do cuidado. Segundo o médico, o rosto é um dos locais do corpo que mais necessita de proteção.
Por isso, o fator de proteção deve ser maior que o utilizado no resto do corpo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, de uns anos para cá, ela já recomenda no rosto um fator mínimo de 30, fator de proteção. Tanto que dentro da linha que os dermatologistas usam no consultório, praticamente não existe mais protetor com fator menos que 30. No ano de 2011, a Academia Americana de Dermatologia fez uma recomendação formal que os protetores de rosto devem ser acima de 50. Então, os protetores americanos eles virão com rótulo escrito 50+. E há uma tendência da Academia Brasileira seguir os americanos. Então, hoje no Brasil é 30, mas com tendência de subir para 50. Certa está a dona Carmen Lúcia Franco. Ela usa uma alta proteção no rosto antes mesmo da recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Fator 50, não, isso eu não abro mão. Sempre tem que ter protetor. E mesmo com a alta proteção no rosto e em demais partes do corpo, os banhistas precisam ficar atentos aos horários em que irão se expor aos raios solares. O sol do meio-dia é o sol mais ardido, é o sol que causa o vermelho na pele. Então, ao meio-dia, existe um pico de ultravioleta B. Então, teoricamente, todos os protetores protegem para a ultravioleta B. Agora, se a pessoa resolve ficar nesse sol, mesmo com protetor, algum dano ela está tendo, mas claro que menor do que se ela não tivesse aplicado. Agora, uma coisa importante para falar, existem vários pacientes que consultam dermatologistas anualmente devido à presença de pintas, tá? Ou que nós chamamos de névos. O que faz o névos virar um câncer de pele, que é o tal do melanoma, é o ultravioleta A. E o ultravioleta A ele é igual às 8 da manhã, a quantidade é igual a meio-dia e é igual às 5 da tarde. Então, o paciente que tem pintas ou névos e quer fazer prevenção, ele não pode se expor ao sol em nenhum horário, certo? Agora, aqueles pacientes que não querem fazer queimaduras solares, que fica ardido, esse paciente não deve se expor ao sol do meio-dia. Mas claro que com protetor, se ele se expor, o dano vai ser menor. E depois de tanta informação valiosa, fica aí a dica do especialista sobre um protetor ideal, para não ficar vermelha e nem com manchas nesse verão. O protetor ideal é aquele que espalha bem, não tem cheiro, não deixa a pele oleosa, é de baixo custo. Mas, na realidade, às vezes a gente não consegue um protetor ideal. O melhor possível seria, ao comprar o protetor, a pessoa reparar no rótulo dessa embalagem e ver escrito proteção UVA mais UVB, ultravioleta A e ultravioleta B. Se não estiver escrito no rótulo, esse protetor protege apenas da radiação tipo B. Então, o ideal é estar escrito UVA com UVB. O protetor solar tem que ser um hábito diário de todas as pessoas, tá? Desde a idade da infância. Nós podemos deixar o protetor ao lado da pasta de dente e da escova de dente, após a escovação aplicar o protetor, ou deixar no banho, após o banho também para ser aplicado. Não adianta, digamos assim, dermatologicamente não interessa se está chovendo, se está frio, se a pessoa vai ficar em casa, indiferente qual seja o hábito dessa pessoa, mesmo que ela fique em casa e mesmo que esteja nublado, ela tem que ter o hábito de usar protetor solar. Porque, por exemplo, no ambiente fechado nós temos a iluminação, nós temos a radiação ultravioleta dos monitores de computador, nós temos até o calor, que também provoca o envelhecimento da pele. Então, de nada adianta comprar cremes caríssimos se não fizer a proteção solar adequada. Prevenir é sempre melhor, né, doutor? Muito melhor. E hoje em dia todo mundo quer estar bem com a sua pele, né?